sentimentos do corpo. Seu corpo grita, seu corpo fala, seu corpo explica. Pois é, hoje eu vou me ancorar em estudos de psicanálise clínica, onde o Sigmund Freud lá atrás, há século atrás, começou a falar sobre a psique humana, sobre questões onde os sentimentos, onde o sofrimento psicológico jogava para o corpo. Então hoje eu vou falar muito sobre as linguagens não verbais, sobre as linguagens que o seu corpo mostra para as pessoas. Estudos indicam que muito mais do que 70% das linguagens corporais indicam o que a gente está sentindo, muito mais do que a linguagem verbal, muito mais do que a sua fala. A sua fala vai ficar para a pessoa mais ou menos do tipo 30% de tudo aquilo que você falou, enquanto que 70% das suas reações corporais vão dizer muito mais para a pessoa sobre o que você está sentindo. Já teve a impressão de que às vezes a pessoa está te falando uma coisa e você está achando que ela está pensando outra? Exatamente por isso, porque o corpo fala, o corpo grita, o corpo demonstra através de linguagens não verbais, quer dizer, através de gestos, não de fala. Ele demonstra muito mais do que a gente quer, do que a gente pensa, dos nossos medos, das nossas inseguranças. Então o corpo fala é o nome de um livro que o Peter Will escreveu. E ele é um cara muito assim, doutorado na psicologia, que estuda muito. E o corpo fala, ele vem se ancorando nesses estudos anteriores de psicologia humana, da psique humana. Mas o Peter, ele vem numa pegada de explicar que muito além do que a pessoa fala, é aquilo que realmente ela está sentindo. E que através das linguagens corporais, através do corpo, de como a pessoa senta, de como a pessoa gesticula, até de como a pessoa se veste, é mais através disso que a gente consegue entender essa pessoa do que especificamente daquilo que sai da boca dela. Então, cerca de 30% do que ela fala é o que a pessoa entende, mas a pessoa vai entender muito mais para além da fala dela, nas linguagens corporais que ela está transmitindo no momento em que ela está falando. E aí o Peter Will, ele destacou algumas partes do corpo que dão alguns indicativos dos sentimentos da pessoa enquanto ela está nessas relações interpessoais para além da fala. Ele destacou, por exemplo, o formato, a forma como está o seu tórax. Por exemplo, a pessoa que estufa o peito, que está sempre assim imponente, ela quer te dizer: eu sou a autoridade, eu posso, eu tenho aquela coisa do espírito de liderança, eu estou me impondo, eu me sinto superior. Já quando ele está com o peito estufado, ele se sente superior. Já quando ele está assim, ó, sabe, meio envergadinho, com os ombros caídos, já é o oposto. O ombro envergadinho, ele tá acanhado, se sentindo inferior, ele tá se sentindo menosprezado, ele tá inseguro. O simples fato de estufar o peito ou de se encurvar quer dizer muito mais do que a fala da pessoa. Por exemplo, a linguagem da nossa cabeça e do nosso rosto. Olha, existem zilhões de linguagens. Por exemplo, uma mulher quando vê um homem bonito, ela vê um homem bonito, a primeira reação da mulher que se sentiu atraída é começar a mexer no cabelo, jogar o cabelo. Na história da humanidade, essa ideia de cabelo da mulher, de crina, ela é extremamente sexual para o homem e para a mulher. Então é meio que instintivo. A mulher vê um homem bonito, ela já começa meio que tentar de alguma maneira chamar a atenção. Linguagem corporal. Ela precisou dizer pro homem: que gato que eu tô te achando? É claro que não. Só dela mexer o cabelo, ou só dela ficar assim, admirando, não precisou nem falar que ela tá babando pelo homem, gente. Não é verdade? Então, a cabeça, além dessa questão de chamar a atenção,
Por exemplo, se eu estou conversando com você, eu estou interessada no que você está falando, eu estou querendo me colocar aberta para uma discussão, para algum encaminhamento, eu especificamente estou olhando na direção dos seus olhos. Os meus olhares na direção do seu olhar significa que eu estou interessada, que eu estou aberta para a conversa. Do mesmo modo, de modo diferente, na verdade, se eu estou com o meu olhar assim, olha, você está falando comigo, eu estou olhando lá para fora, eu estou desviando o meu pensamento, meu olhar está para qualquer lugar, menos para os seus olhos, isso é um indicativo grandioso, enorme, gigantesco, de que eu não estou nem aí para o que você está falando, não estou interessada, estou querendo fugir da situação. Quando eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, o entrevistador me deixa entrar e sentar. Imediatamente, quando eu sento, eu direciono os meus pés para o lado da porta. O que isso indica? O que o meu corpo está querendo dizer psicologicamente? Os meus pés estão virados para a porta, eu quero ir embora. Estou me sentindo agoniada, estou querendo fugir daqui. De outra forma, se eu sentar me direcionando para a pessoa que está falando, com os pés e com o corpo virado, em estado de abertura para a pessoa, eu quero dizer, estou aberta, quero entender, quero passar no teste, estou aqui, de corpo, mente e coração, estou aqui. Os pés para a porta, quero ir embora. Os pés direcionados para a pessoa, estou aqui. 100% presente. Entende? Da mesma maneira, se eu sentar e olhar para o entrevistador e cruzar os braços ou cruzar as pernas, o que eu estou querendo dizer? O que o meu corpo está querendo dizer, ainda que eu não fale? Cruzei os braços, me tranquei, me protegi, estou resistente às suas ideias. De outra forma, se eu abrir os braços, não ficar segurando bolsa, se eu me sentar corretamente numa postura legal, eu estou aberta a tudo que vier de você. Existe uma ideia de que quando a pessoa está muito insegura com a situação e com o lugar, geralmente quando ela senta e ela tem uma bolsa, uma blusa ou alguma coisa na mão, ela protege a barriga. Nesse livro fala sobre o boi, sobre a águia e o leão como elementos de força. Mas quando a pessoa protege o boi, que é a barriga, como diz no livro O Corpo Fala, ela está se protegendo, ela está insegura, ela está querendo ir embora, ela tenta se apegar a algo de que te dê alguma segurança, porque ela não está se sentindo segura no lugar. Olha que interessante como o corpo explica tanta coisa. Existe aí até um grupo maravilhoso na internet de psicólogos e médicos que chama o Corpo Explica, e que eu sigo e que eu aprendo muito com eles. Eles falam sobre os tipos de personalidade, as características das personalidades. Eles falam sobre coisas assim muito maravilhosas sobre emoções, mas hoje é sobre o livro O Corpo Fala, especificamente sobre os ensinos de Sigmund Freud. O nosso corpo fala muito mais do que as próprias palavras. A gente se faz entender muito mais com um abraço numa pessoa que está sofrendo do que com palavras. Porque muitas vezes a pessoa está num estado de luto, num estado de sofrimento, de depressão, que quanto mais você falar, pior fica, mas o seu corpo pode chegar ali, tá junto, dar um ombro amigo, e você pode falar muito mais nos sentimentos das pessoas, mesmo que não seja por palavras. Um abraço, um estar ao lado, o seu corpo demonstra para a pessoa, estou aqui. Sou seu amigo, sou seu companheiro, quero estar presente. Então a nossa cabeça fala, o nosso ombro fala, os nossos olhos falam, a nossa boca. Muitas vezes a pessoa está falando alguma coisa para você e você está assim, mexendo a boca, não dizendo nada, mas só pelo mexer da sua boca, a pessoa já percebe se você está feliz, entendendo, se está interessado, ou se você está querendo rapar fora dali, cair fora de lá, não é? Então a nossa boca fala.
Sabe essa sobrancelha meio levantada? Sabe? Uma característica típica da pessoa de personalidade com tendência mais a psicopata. Não que é aquele matador não, gente, mas aquela pessoa meio dominadora, sabe? A sobrancelha meio levantada. Eu tenho um pouco de tendência a liderança também. De vez em quando eu tenho essa coisa. Então, quando alguém tá falando alguma coisa comigo, que eu levanto a sobrancelha, a pessoa já sabe. Tô brava, tô assim em estado de crítica, quero dizer alguma coisa, não concordei. E os animais também são assim. Eles, através do corpo, eles demonstram que eles vão atacar, que eles estão com medo. Uma criancinha, quando tá com medo, o que ela faz? Se encolhe, fica de canto, sai de perto. E a gente, que é adulto, a gente simplesmente reproduz muita coisa que a gente viveu na infância. Aliás, o Sigmund Freud fala que muitos dos traumas, dos medos, essa coisa da nossa personalidade marcante que a gente tem hoje, na idade adulta, se formaram lá enquanto a gente era pequeno, desde o processo da gestação até a fase da amamentação, da alimentação, do desfraude, do andar, da questão do se entender como menino, menina, questões sexuais, começa de lá da infância. Desde da gestação até uns 5 anos de idade, mais ou menos, a criança vai vivendo algumas questões, passando por alguns traumas, por alguns medos, por algumas resoluções que ela leva para a fase adulta. E aí a gente vê essas pessoas muito bem resolvidas, ou essas pessoas muito habilidosas, ou essas pessoas até com patologias, com psicopatologias. Por quê? Por coisas que aconteceram lá na infância e que se firmaram na psique dela e que fizeram com que ela crescesse com algumas características, com alguns indícios e pontos de personalidade mais fortes. Não é verdade? Vamos a outras partes do corpo. Falei dos pés, do tórax, da mão. Quando a pessoa está falando com você, que ela está piscando muito, às vezes desviando o olhar, mas que ela tá piscando muito, significa que ela tá muito insegura, que ela tá mentindo. Quando você pergunta algo para ela, que ela desvia o olhar e do tipo, eu estou pensando, elaborando o que eu vou falar, porque eu preciso convencê-la. Então, a possibilidade de ser uma mentira é grande. Quando você pergunta e ela não de pronto te responde, mas ela desvia o olhar antes, às vezes em fração de segundos isso acontece. E só uma pessoa que entende bem sobre as linguagens não verbais, sobre a linguagem corporal, percebe esse tipo de coisa. Um examinador, numa dinâmica para te admitir no emprego, geralmente ele vai perceber esses indícios muito rapidamente. Um psicólogo, um psicoterapeuta, um analista vai perceber isso também, tá legal? E quando a gente se senta, também a gente demonstra muita coisa. Quando a gente cumprimenta as pessoas, se você cumprimenta a pessoa e pega firme na mão da pessoa, significa, estou interessado, estou aqui, estou presente. Quando você simplesmente toca na mão da pessoa e já sai, já solta, não firma o seu toque, a sua pegada, muito pode representar que você não tem muito interesse. Hoje em dia a gente fala que você esteja com medo de pegar Covid, mas algo do tipo, não tenho tanto interesse nessa conversa, não tenho tanto interesse na sua pessoa. O toque da mão. Gente, o nosso corpo fala muito. E o Peruil, ele falou bastante coisa nesse livro de mais de 100... Olha, eu baixei ele em PDF. Ele tem um montão de ilustrações, por volta de umas 300 ilustrações, que explicam muito caracteristicamente sobre alguns gestos, algumas linguagens que a gente tem com o corpo. E é muito interessante, dá para baixar em PDF. Eu baixei em PDF na internet. E olha, é um livro bem tranquilo de ler. Ele não é tão extenso e eu acredito que vocês vão gostar. Entender as linguagens corporais é importante? Depende do ponto de vista. Para uma psicóloga, para uma psicanalista, para uma pessoa que trabalha com relacionamentos interpessoais, que trabalha com aconselhamento, é muito importante. Por quê? Você olha a pessoa e muitas vezes o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa sabe, o que a pessoa pensa, não sai pelas palavras. Então, quando você entende um pouco, minimamente, sobre as linguagens corporais,
Você consegue atingir mais facilmente essa pessoa. Você consegue afetar, o afetar que Henri Vallon dizia no sentido de afetar, de afeto. Você consegue afetar essa pessoa mais fácil, mais facilmente. Você consegue entrar no pensamento, nos sentimentos dela. Você consegue se relacionar com mais facilidade. Você consegue ajudar as pessoas com mais facilidade, né? Você aí que trabalha com aconselhamento de pessoas, de casais, seja lá como for, você que trabalha com relações, você que trabalha com conversas, com diálogos, com ajuda, seja lá como for, você precisa entender sobre as linguagens do corpo. Porque até as estatísticas provam, as pesquisas provam que o nosso corpo fala 70% e apenas 30% do que a gente fala a pessoa entende como a linguagem verbal. Todo o resto que o seu corpo está fazendo enquanto você fala mais do que 70% para a pessoa do que você está exprimindo com as palavras. Olha que interessante. O corpo fala, o corpo explica, mas o nome desse vídeo de hoje é O Corpo Grita, gritos do corpo. Eu comecei dizendo gritos do corpo. Por que é que o corpo grita? Quando é que o seu corpo grita? Já parou para pensar? Que tudo isso aqui, ó, nosso consciente, nosso inconsciente, nosso subconsciente, aí eu tô voltando lá para Sigmund Freud, seu id, seu ego, seu superego, tudo isso que tá aqui na sua psique, controla todo o resto do seu corpo. Até as suas feridas almáticas, a alma é a sede dos nossos sentimentos. Até as suas feridas almáticas, elas são controladas por isso aqui. Pois é, tudo é controlado pela mente. Então, muito se fala dentro dos estudos de psicologia sobre problemas psicossomáticos. O que seria isso? São problemas que o nosso corpo tem, que o psico jogou para o soma. O psico, que é aqui, jogou para o soma. Soma é corpo. Psico tinha muita coisa mal resolvida, muito trauma, muita dor, muita rejeição, muita anulação, muito distúrbio de prioridade. O psico jogou para o soma, o corpo, como forma de coisinha gostosa, de coceguinha, não. Ele jogou como dores, como inflamações. Quando eu não estou muito bem, quando eu estou numa situação de muito estresse, que eu tomo muito café, por exemplo, eu fico muito agitada, o meu psicológico joga automaticamente quando eu estou muito nervosa, e quando eu estimulo com cafeína, principalmente, ele joga para o meu corpo dor de estômago. Psicossomático. Problemas psicossomáticos, problemas que a sua mente não consegue resolver e manda para o corpo como forma de dor, como forma de agonia. Pois é. Muitas neuroses são questões que a nossa psique acha insuportáveis e ela manda lá para o inconsciente. O Sigmund Freud falava sobre recalque. A gente recalca, é como se tivesse uma caixinha lá no fundo do cérebro que guardasse tudo aquilo de ruim que a gente não consegue suportar e fica lá. Aquilo fica latente de um jeito que vai jogar para o seu corpo dores, inflamações. E até essa questão de postural, até essa questão de gesticulação, tem muito de demanda da psique, tem muito de demanda dos seus sentimentos. Você expressa tudo pelo corpo. E por que é interessante, por que é importante então a gente entender as linguagens corporais? Porque a gente se percebe muitas vezes muito assim, e eu sei que quando eu tô muito assim, muito encurvada, alguma coisa não tem de legal. E aí eu já começo a olhar para dentro de mim mesma e tentar entender o que tá acontecendo comigo, por que eu tô triste, por que eu tô ansiosa, né? Começa a olhar para si mesmo, começa a perceber por que você tá sempre encurvadinha, começa a perceber por que você tá sempre prendendo o cabelo, você tá querendo se esconder de quê? Muitas vezes quando você vive só com o cabelo preso, você tá querendo se esconder. Você não está querendo deixar sua feminilidade aparecer. Você deixa de passar um batom. Você deixa de colocar um brinquinho que seja. Você está querendo se esconder do quê? Isso está gritando no seu corpo.
As pessoas veem, elas te observam por tudo que você demonstra no corpo inteiro. É o que o Hayek dizia, o corpo, as linguagens do corpo falam muito mais do que as próprias palavras. Então, comece a olhar para dentro de si mesma. Comece a manter, a estabelecer um relacionamento espiritual, um relacionamento com Deus mais íntimo. Jesus Cristo é o maior de todos os psicólogos e psiquiatras existentes no mundo. Mantenha um relacionamento com Jesus Cristo em primeiro lugar. Se precisar, busque terapia. Os médicos estão aí, a gente precisa se utilizar da medicina, isso é inteligente. Mas busque um relacionamento interpessoal com Deus. E o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio almático vai começar a acontecer com certeza. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, Curadas e Antenadas, olha só, curadas, antenadas em tudo, buscando informação, estando ali em cima do que precisa estar. Curadas e Antenadas está aí, inscreva-se. Manda para um amigo para uma amiga que está aí com questões de emoções meio descontroladas, desequilibradas, precisando de ajuda. Mande. Fé em Deus, pé na tábua. Vamos nos lembrar de Deuteronômio na palavra de Deus, lá no Pentateuco, no 5º livro da Bíblia, quando diz Deuteronômio 8:18, que toda a riqueza que você conseguir na terra, lembre-se que quem te deu foi o próprio Deus. Nós não podemos nada, por isso que eu disse, estabeleça um relacionamento interpessoal com Deus e o seu equilíbrio começa a acontecer, tá legal? Inscreva-se, por favor. Beijo pra vocês, até a próxima, Curadas e Antenadas.